Luísa Assunção Silva, atualmente estou no terceiro ano aqui da faculdade, sou presidente do Centro Acadêmico de 2022 e atualmente eu faço judô também. Sou da turma 58 e entrei no ano de pandemia em 2020. Eu acho que entrar na faculdade no ano de pandemia fez a gente ter um tempo em casa muito distante do que era a realidade da faculdade. Então, quando a gente teve os primeiros contatos com as turmas mais velhas, os nossos veteranos, eu acho que a gente tinha uma grande curiosidade de saber como tudo funcionava, sobre as histórias, as tradições, as intermédias, como que veio a história do centro acadêmico. Isso foi muito importante. A gente ouviu bastante quando começou a flexibilizar a pandemia e a gente pôde se encontrar presencialmente. E aí foi ouvindo a importância de ter essa mobilização estudantil para organizar o centro acadêmico, para fazer esse canal de comunicação com a diretoria e com os alunos, que fez eu e um grupo de 6 amigos toparem essa ideia de ser gestão do centro acadêmico. E no nosso ano teve uma particularidade, porque nas nossas eleições foram 2 chapas concorrentes. A última vez que tinham sido 2 chapas foi com a turma 54. Então a gente, logo no primeiro momento de eleições, a gente já teve que ter um trabalho, acredito que redobrado, mostrar um empenho para o corpo acadêmico, porque a gente estava dando 2 opções de gestão para o corpo acadêmico. Então eu acredito que a gente teve que estudar mais sobre o CAMA, né, o Centro Acadêmico Manuel de Abreu, sobre a história, sobre o que de fato era o papel do centro acadêmico, o que a gente queria para o ano de 2022, que foi o ano de volta da pandemia. Então era um ano importante, tanto no quesito de ocupação do espaço sede do centro acadêmico, quanto de relações com a faculdade, que ia ser algo muito mais próximo, cotidiano e presencial. Então eu acredito que logo de cara esse foi um grande desafio. A gente teve que pensar de uma forma muito sóbria mesmo por que a gente estava fazendo aquilo. Então a gente se questionou muito se era isso mesmo, se a gente teria capacidade de ser gestão do centro acadêmico. Então foi um espaço que a gente teve que ocupar com muita humildade e ouvindo muito outras turmas. A gente tem referências muito boas, especialmente da turma 51, da turma 54, do nosso 6º ano, que é a turma 53. Acho que foi um passo que a gente teve que dar para ouvir mais do que falar, sabe? Claro que a gente tinha projetos, mas foram projetos que, especialmente no ano de 2021 para 2022, foram construídos com a maioria do corpo estudantil. Logo no começo do ano de 2022, nós tivemos uma relação muito forte com os alunos. A gente precisou de muito apoio para lidar com uma situação que ocorreu entre a nossa permanência no hospital, que hoje já está tudo resolvido, mas no começo do ano foi algo que a gente ficou muito aflito. A gente não sabia qual seria o futuro disso. Então, foi de novo, a gente recorreu aos mais velhos, procurou ouvir os anseios dos mais novos para a gente poder passar isso de uma forma muito clara, né, para a faculdade, para o hospital. E nesse começo de ano, acho que fez a gente perder um pouco de medo, assim, porque a gente estava muito tenso com um ano de gestão presencial, né? A gente só acompanhou anos de gestão do centro acadêmico no EAD, né, no online. E eu acho que depois de março as coisas foram fluindo mais naturalmente. Nossa gestão tinha 50 pessoas, da minha turma era a diretoria, os 7 da diretoria e o restante todos do 2º ano. E eu acho que esse ano o que a gente mais quis passar para a gestão foi que aprender dentro de casa é o melhor para a gente crescer juntos, assim. Então a gente queria que a nossa gestão fosse um espaço confortável para que projetos pudessem ser colocados na mesa e que a gente pudesse tentar e errar, porque a gente estava no ano de volta. Então,
a gente tinha ali uma certa liberdade de criar coisas novas. E nisso que a gente foi tentando criar novos projetos, a gente percebeu que uma grande dificuldade no centro acadêmico, que era a questão da organização de documentos e de projetos e de ter protocolos para as funções básicas. Então, acho que em 2022, a nossa gestão foi uma gestão extremamente importante para que a gente organizasse de uma forma lógica e produtiva o centro acadêmico de uma maneira geral. Então, todas as coordenadorias, coordenadoria da educação, da permanência, do patrimônio, estabelecer quais são as funções certas de cada coordenadoria, entender de que forma a gente poderia ser mais proativo e deixar as coisas bem mais organizadas para o ano seguinte, para que a gestão seguinte pudesse ter cada vez mais liberdade para criar projetos novos e não ter que ficar retornando a funções básicas, porque elas acabaram se perdendo. E aí outra coisa que a gente se deparou com uma grande necessidade, que a gente já ouvia muito, era da participação dos alunos nas decisões da faculdade, nas relações que havia da faculdade com o hospital. E a gente, claro, como representantes máximos, né, do corpo estudantil, a gente defende essa ideia de cada vez uma maior participação. Só que é uma participação que ela tem que ser, eu acredito que, inteligente, ela precisa ter alguma base técnica, né, algum conhecimento. Então, o que a gente começou esse ano e quer que continue no ano que vem, é que a gente possa repassar mais informações para os alunos. Então, como que funciona a administração da faculdade, como que funciona a administração da fundação, como que funciona a administração do hospital, entender mais sobre a nossa nova matriz curricular, a importância da nossa nova matriz, e todos esses assuntos eles se relacionam de uma forma bem importante. Esse ano eu e a Gabriela Del Campo, que é a vice-presidente interna do centro acadêmico, a gente ainda não entregou, estamos empenhadas em terminar, mas a gente está escrevendo um dossiê, né, um guia para quem for entrar como gestão, que puxa a história da Santa Casa um pouco ali desde 2015, que teve uma crise financeira no hospital, e a gente relaciona essa história com as mudanças do perfil da faculdade, de gestão, das nossas melhorias, o que o corpo acadêmico precisa saber para estar sempre engajado, porque a gente precisa conhecer as coisas para saber o que a gente defende. Então, é importante a gente entender o tamanho de empenho que é dado dos professores, dos diretores, para que tudo flua de uma maneira que a gente sempre melhore. Então, nos professores e da diretoria do curso da medicina, tem um empenho imenso na matriz curricular nova, e não só na nova matriz, mas existem núcleos muito bem estruturados em que se discute a pedagogia, como que melhora, e são reuniões constantes. Eu acho que o centro acadêmico tem que exaltar esse papel da pedagogia, dos professores, dos diretores do curso da medicina e da parte da diretoria geral, o empenho que é feito para que seja uma administração que priorize a permanência estudantil, né, num novo momento assim de mercado das escolas médicas, onde tudo fica mais caro, onde as mensalidades são mais caras. Então, olhar para todo esse empenho, entender como que funciona o plano de desenvolvimento estratégico, que é onde os alunos podem entrar junto com os professores, imprimir nossos valores, o que a gente defende, o que a gente escolhe no campo de educação, da pesquisa. E para isso a gente precisa dessa organização. Então, acho que o ano de 2022 serviu para isso, para organizar. E eu acho que foi uma das maiores dificuldades, porque a gente teve que procurar documentos muito antigos para entender como as coisas funcionavam. Essa parte foi boa, porque ela é bem histórica, né? Uma pesquisa gostosa, mas eu acho que é muito importante isso, da gente ter sempre em mente aquilo que a gente defende. Porque senão a gente acaba caindo numa situação em que, eu quero ter mais participação nas decisões, eu quero opinar mais. Mas como? Qual é de fato a nossa opinião? Então, eu acho que é importante a gente ter um engajamento de todo o corpo estudantil nisso. As reuniões ordinárias do CAMA que a gente faz, né, semanal, a gente perguntou para os mais velhos como era, se era mais cheio. Nos últimos anos a gente percebe sim o esvaziamento dessas reuniões.
E a gente acredita muito que seja pelas atribuições acadêmicas. E aí a gente sentiu que quando acontece alguma coisa, todo mundo está perto. Então isso foi muito positivo, apesar de as nossas reuniões não terem tantas pessoas semanalmente. Quando a gente precisou, todo o corpo acadêmico estava presente. Então acho que essa foi uma parte muito gratificante assim desse ano, ver que quando a gente precisou mobilizar todo mundo ali em março, depois novamente nas questões da mensalidade, que todo ano tem, né, referente ao aumento, todo mundo estava junto, presente. E pessoalmente eu acho que foi, eu não sei dizer se é a realização de um sonho, porque foi crescendo, né, eu fui construindo isso em 2021 e 2022, e foi muito melhor do que eu esperava, porque eu estive ao lado de pessoas que eram meus amigos e que hoje se tornaram uma família para mim. As pessoas que tiveram ao meu lado da gestão, que hoje a gente corre junto, faz tudo o que precisa. E é isso, crescer em casa, ter essa tranquilidade de errar, de colocar o seu potencial criativo e não ser julgado, e receber a crítica de um amigo, de um irmão que está olhando para você mesmo, tá olhando para o seu melhor acima de tudo, eu acho que é gratificante. Eu acho que, como gestão, é isso que o Centro Acadêmico oferece, um espaço em que você está numa posição que você tem que ouvir todo mundo, e para quem gosta de ouvir as pessoas, acaba sendo um dever muito satisfatório. E é isso, estar ao lado de pessoas que o tempo inteiro, a hora que for do dia, se precisar ligar de madrugada para resolver alguma coisa, se precisar fazer uma reunião de urgência, vão estar lá e vão fazer isso com o maior bom grado de todos. Eu sou muito grata a todos os 6 participantes, eu vou falar aqui o nome deles. Então foi a Gabi Del Campo, a minha vice, o Gustavo Lanzotti, o Weber, o Schaefer, os 2 tesoureiros, e a Lorena e a Alice, que foram secretárias. Claro que é uma gestão de 50 pessoas, mas ali em 2021, quando a gente comprou a ideia de ser gestão e participar de eleições com 2 chapas, foi esse grupo de 7 pessoas que sustentou. A gente espera que esse ano a gente tenha conseguido propor aquilo que a gente fez, que foi ocupar o espaço sede do Centro Acadêmico. Acho que a gente trouxe bem para perto os primeiros anistas, né, a turma 60 que entrou esse ano, e também a turma 59, que acabou não tendo o primeiro ano presencial. Então, acho que a gente cumpriu nesse quesito, foi bem importante. E eu acho que essa parte de olhar para os mais novos acaba sendo aquilo que a gente leva para frente. Então, aqui na Santa Casa a gente aprende muito sobre como é importante ouvir os mais velhos. E como gestão, a gente agora aprendeu e gostaria de passar isso para frente, que é muito importante prestar atenção nos mais novos que chegam, porque as gerações mudam, e se a gente não tiver o desejo que as próximas gerações sejam melhores que a nossa, a gente não quer de fato que as coisas melhorem. Então, eu acho que aprender com os mais novos foi uma coisa que a gente experimentou muito esse ano. Eu tenho referências muito importantes, assim, pessoalmente na faculdade, que uma vez falaram, não, a gente aprende junto. Eu fiquei, imagina, como que essa pessoa aprende comigo também? Eu sou muito mais nova, sei muito menos, mas é verdade. Eu acho que olhar para quem está vindo, para novas ideias, novos pensamentos é sempre muito importante, porque no final das contas, o centro acadêmico, eu ouvi essa frase e eu levo comigo, é a melhor sala de aula, de fato. Então, ali você aprende com pessoas que já são formadas, com médicos que já são formados, ex-alunos, que vão te ensinar a como passar pelos 6 anos de graduação, te ajudar quando existe alguma crise ali existencial, de identidade, tudo isso eles estão ali. E os mais novos estão para apontar os nossos erros, apontar o que a gente pode melhorar, e cria uma linha de irmandade assim que se forma, são grandes irmãos que a gente vai levando. E eu acho que isso tudo se traduz para dentro do hospital. Então,
dentro do hospital, quando você vê uma pessoa que é mais velha e que é seu amigo, ela te ensina e você presta atenção ali de uma forma que tem muito amor naquilo que a gente tá fazendo dentro do hospital. Acho que tudo se transfere para uma excelência de assistência, que é o que a comunidade acadêmica da Santa Casa se propõe a fazer no Hospital Central e em todos os outros lugares. E eu acho que eu não consigo enxergar isso em outros lugares. Eu tenho amigos de outras faculdades de medicina e eu não consigo ouvir com tanta paixão as pessoas falando sobre isso, assim, sobre essa cadeia de aprendizado e ensino que a gente forma desde o primeiro ano, segundo, terceiro e depois no internato, depois com os residentes, que são os ex-alunos, que a gente já formou uma amizade. Então, eu acho que é isso que traz a excelência, assim. Pelo menos foi isso que eu pessoalmente aprendi e tentei colocar no ano de gestão, que foi de se apoiar primeiramente, de ter compromisso, porque a gente sempre fala da excelência, né, da Santa Casa, e no final das contas são os alunos que fazem essa parte. Na verdade é o empenho dos alunos, então se a gente não se empenhar de fato, se a gente não se compromissar com aquilo, acaba sendo muito difícil. O centro acadêmico não tem um costume de cobrar ferrenhamente as pessoas da gestão, de falar ou você faz ou você pode sair da gestão, assim. A gente tem esse costume de deixar um pouco mais solto, o que é bom, porque a pessoa cria ali uma liberdade de pensar e de criar projetos e de ter o próprio tempo dela de amadurecer as ideias. Mas, de qualquer modo, precisa de muito empenho, assim, para ser do centro acadêmico. Isso é uma ideia que esse ano a gente tentou colocar também na gestão, de ser uma coisa que precisa de bastante compromisso. Geralmente, as funções do centro acadêmico não são vistas todos os dias. É uma coisa que a gente faz nas relações entre a faculdade, com os alunos, esse diálogo, essas reuniões. Reuniões são sempre em salas fechadas, então é um pouco mais difícil das pessoas verem de perto. Mas precisa de muito compromisso, precisa, acredito que, de uma coragem, assim, para levar isso num ano de faculdade, né, de graduação, que é um curso difícil. E toda função dá para você fazer de uma forma tranquila e fazendo o básico, mas eu acho que se você tem a oportunidade de ser gestão, seja como diretoria ou dentro das coordenadorias, é uma grande honra ser gestão do centro acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, acredito que a gente tem que honrar com esse compromisso, aproveitar, porque são 59 anos de história do centro acadêmico. Vieram muitas pessoas antes estruturando tudo isso para a gente poder estar aqui, tendo representatividade dentro do hospital, tendo representatividade com os diretores da faculdade, tendo representatividade entre os alunos, como um órgão que tem enraizado isso de ser um órgão que resolve conflitos e resolve problemas. Então, tem uma história muito forte antes que a gente precisa honrar, assim, precisa ter uma energia muito grande. E a gente só consegue essa energia, esse empenho diário, esse compromisso, se a gente estiver ao lado das pessoas certas, que compraram a mesma ideia, que de uma certa forma têm os mesmos valores, que acredita que a doação máxima que a gente pode dar para a Santa Casa, toda a nossa energia, ainda não vai ser suficiente para aquilo que a Santa Casa traz para a gente. Eu tenho dificuldade de falar que a Santa Casa é um grande sonho, porque o sonho é aquilo que a gente planeja, né? A gente fica pensando, a gente fica idealizando, e eu não consegui idealizar a Santa Casa. Ela se mostrou muito maior do que eu imaginava que ela fosse, com muitas particularidades que eu tô longe de entender em sua completude, mas que essa eu acho que a grande beleza, seguir sempre um caminho que a gente busque compreender melhor como tudo funciona, onde eu posso colaborar para a excelência, a grandiosidade dessa instituição. E é isso, para o ano de gestão, acredito que tem que ter isso em mente, assim, não pode poupar, não pode se doar menos, porque a gente doando o máximo ainda está faltando um pouco. E foi uma coisa que a gente falou quando teve a disputa de chapas,
da dialética disso, de a gente trabalhar sempre em cima das contradições. A gente entendeu ali no começo que olhar para as coisas num sentido de bem versus mal era muito prejudicial. Isso trazia a gente para um nível de debate muito primitivo. Então, o que a gente propôs esse ano foi, acho que por isso que a gente entendeu qual que era a necessidade de se organizar, tanto em questão de documentação quanto em questão de pensamento crítico, foi isso. A gente falou, pô, peraí, então, o que a gente precisa também para ter uma participação melhor? Como que a gente vai ter uma participação excelente como alunos com pensamento crítico nessa parte da faculdade? A gente seguiu muito por isso, pela dialética, né? Por olhar tanto a história da faculdade quanto a história do centro acadêmico, dessas relações, pontuando as contradições. O que era uma contradição? E acho que a maior contradição que a gente achou era isso, de esse nosso amor gigantesco de querer resolver tudo, querer participar de todas as discussões da faculdade. E sim, é possível, é só a gente se organizar. E foi uma coisa que eu percebi e acabei comentando esses dias com o pessoal da diretoria do centro acadêmico. Eu falei, olha a diferença de discussões que a gente teve do começo do ano e para o final do ano. E eu acho que semanalmente você exercitar o pensamento para ter discussões críticas é uma das grandes proposições do centro acadêmico, de se aproximar. Agora, não só de ser gestão, não só de ser diretoria ou participar das coordenadorias ali, mas como frequentador das reuniões, a gente está o tempo todo estimulando o pensamento crítico, a gente está sempre conversando dessa forma de olhar a contradição, rever o plano, pensar no plano de novo. E acho que foi uma coisa muito importante esse ano, que a gente pensou em muitos projetos sociais que a gente deixou pronto para seguir para o ano que vem, ideias prontas, não dava para fazer tudo durante um ano, e que a gente juntou muitas áreas que a gente tem na faculdade, dessas cadeiras básicas, de atendimento primário. E aí eu falei, imagina a gente juntos no hospital, trabalhando juntos. Vai dar muito certo, porque esse olhar de pensar criticamente e todas as questões sociais que a gente levou, sempre trazendo referências aos pacientes que a gente tem no hospital, a trajetória desses pacientes, a gente trazia isso para as reuniões também. Então, foi uma coisa que eu falei, gente, é importante estar próximo do centro acadêmico, porque eu acho que vai se resumir de novo aquilo que eu tinha comentado, da excelência de atendimento para o paciente. Olhar o macro, assim, olhar para a origem do paciente de uma maneira social, depois olhar para a equipe que a gente tem, para os recursos que a gente tem e juntar tudo isso em planos de... Os nossos planos foram menores, mas eles podem crescer, de projeto social, como que junta essas duas vias, né? De olhar para a necessidade ali do paciente, da comunidade, e olhar para os recursos que eu tenho dentro da gestão. Isso eu acho que todo mundo da gestão e todo mundo que frequentou as reuniões acabou levando assim para si. Hoje a gente chega, a gente pode sentar, almoçar, todo mundo tem um monte de ideia, e a gente sentava isso no começo do ano, a gente ficava, putz, não sei. Então hoje a gente tem, acho que é isso, né? Sistematizar na cabeça um pouco como tocar assim esses projetos da parte da saúde. Acho que é bem importante também. Isso é uma das coisas que eu imaginava no centro acadêmico, era o que eu mais gostaria de exercitar, assim, pessoalmente. E hoje a gestão, vejo, cresceu muito, principalmente os que vão para o ano que vem, da diretoria do ano que vem, que fizeram parte da gestão esse ano. Eu falo para eles, vocês têm que ser melhor do que a gente, porque senão não vai ter graça, tem sempre que melhorar, né? Ser a gestão melhor do que a outra. Eu faço judô, eu entrei no ano de 2020, na pandemia, então a gente só foi de fato pisar no tatame. A gente fez uns treinos no começo do ano de 2020, mas que de fato a gente foi pisar no tatame e vestir o judogi foi na metade de 2021. E eu já jogava handball antes, então eu tinha essas duas escolhas. Nunca tinha feito judô e já tinha feito handball a vida inteira. E aí eu pensei, qual que eu vou escolher? E eu fiquei apaixonada pelo judô.
E hoje eles são uma grande família. Eu acho que dentro do esporte, uma coisa que a gente aprende muito é ter esse compromisso e esse empenho, porque claro que a gente gosta de treinar, a gente ama treinar, a gente ama se empenhar para ganhar na intermédio, mas tem dia que a gente está muito cansado. A gente ficou estudando o dia inteiro, depois a gente teve reunião do centro acadêmico, por exemplo, e tem o treino de noite, e talvez aquele dia não esteja legal, mas eu vou, porque tem um princípio ali, tem um objetivo em comum com a equipe. Então, acho que essa questão do compromisso de hoje eu não estou afim, mas eu vou, porque a gente tem um objetivo em comum e eu estou fazendo isso com a minha equipe. É como se você devesse esse compromisso para a sua equipe e aí você vai ampliando isso de uma maneira geral. É como se você devesse isso para a sua faculdade. Claro que o esporte, ele parece não estar muito próximo da prática médica, mas eu acho que é o esporte que faz a gente ter esse empenho de se comprometer e honrar o nome da nossa faculdade. A gente não quer ir para a intermédio e colocar a camiseta da Santa Casa, colocar o nome da Santa Casa e não ganhar nada. Pô, é a minha faculdade, eu amo minha faculdade, amo a Santa Casa. Então, eu acho que esse é o mais importante que tem. Você está dentro da equipe que vira sua família, você se empenhar todos os dias de treino para um objetivo em comum. E aí a Santa Casa entra nessa questão, que fala uma frase que eu gosto muito: se não fosse fácil, não seria Santa Casa. Então, é difícil, porque agora com o centro esportivo vai ser muito mais fácil, porque a grande dificuldade é essa locomoção que a gente tem também de treino, de treinar em lugares distantes e cada pessoa da equipe morar em um lugar diferente, não é todo mundo que tem carro. Isso é o básico, né, da dificuldade, mas é uma coisa que às vezes afasta as pessoas do esporte, isso de ter que voltar tarde, esse transporte difícil, acaba dificultando assim, você defender isso dentro de casa. Tô fazendo esporte que eu passo 3 vezes na semana, 4, 5 treinando, é longe, volto tarde. Então, ter um centro acadêmico aqui, um centro esportivo, ter um centro esportivo aqui perto da faculdade, que a gente pode agregar muito mais gente, que a gente pode ter muita gente convivendo nessa atmosfera de se compromissar, de estar junto, de passar dificuldade junto, de bolar planos para melhorar a equipe, para melhorar o treino. Eu acho que isso só engrandece assim, o nosso convívio como comunidade acadêmica. Eu vejo, quando a gente vai fazer trabalho junto, o meu rodízio, a minha sala, assim, todo mundo faz esporte, né? A nossa sala é dividida em 3 grupos, no meu grupo todo mundo faz esporte, assim. E aí, por mais que a gente não seja da mesma equipe, a gente pensa, assim, quase que igual, muito semelhante, assim, a gente tem que cumprir nesse horário, fazer desse jeito. Tem uma sintonia muito grande, eu acho, nessa parte. O esporte dá essa sintonia de trabalho em equipe que, dentro do hospital, é mais que fundamental, né? Esse respeito ao espaço do outro, dentro do trabalho em equipe. E o centro esportivo vai potencializar isso em 100 vezes aqui perto, vai trazer muita gente mais para perto do esporte. Vou agradecer muito a oportunidade de participar do Santa Memória, sendo tão nova, né, ainda estando na graduação. Eu acho que é muito importante trazer a história do centro acadêmico aqui. E eu queria agradecer, tem muita gente, seria muita gente para agradecer, mas agradecer principalmente a minha mãe, Elides, meu pai, Wilson, porque eu sou a primeira pessoa da família a fazer a faculdade de medicina, e isso era algo que parecia muito distante e que a gente juntos, como família, vem concretizando esse sonho. São as primeiras pessoas que eu tenho para agradecer. E agradecer aos 6 corajosos da diretoria do centro acadêmico desse ano, da gente ter tocado junto essa gestão, e todos os outros integrantes da gestão também. A gente fez um ano bastante prazeroso e produtivo.